Olá pessoal, então aqui é a professora Rosane. Vou estar dando um breve resumo do que vocês vão encontrar lá no material de suporte de vocês, tá? Então assim, se vocês, moto passando. Então assim, nós vamos estar falando sobre o povoamento de Santa Catarina, quer dizer, as pessoas que vieram e se instalaram aqui em Santa Catarina, tá? E esses povos foram imigrantes europeus, tá? Vieram lá principalmente da região dos Açores, de Portugal, e aí a gente tem o pessoal vicentinos também, tá? Então, a população de Santa Catarina é basicamente formada por 50 etnias, desde portugueses, alemães, italianos, poloneses, que é o meu caso, tá? Descendência russa também. Então, nós temos essas mais diversas etnias. Então, quando a gente fala em etnia, a gente tem que entender o que é etnia, tá? É uma base biológica que define uma raça, uma cultura ou ambas, tá? Então, a gente, como eu falei, a gente teve os vicentistas e os indígenas que começaram a povoar São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna já no século 17. Então, lembrando que o Brasil ele foi descoberto lá em 1500, então os portugueses ficaram mais lá na região nordeste e depois aos poucos eles foram descendo. Então os portugueses, em sua maioria os açorianos, né, vindo lá da região dos Açores, começaram a chegar a Santa Catarina por volta de 1748, tá? E aí o objetivo deles era colonizar e proteger o sul do Brasil para os eventuais ataques de espanhóis, que eles tinham medo de perder o território para os espanhóis. Hoje, em maior parte, Santa Catarina possui descendência alemã, mas nós temos muito forte na região sul a comunidade italiana. Nós também temos umas comunidades polonesas, tá? E aí a gente tem mais para cá, a região do Blumenau, Joinville, Vale do Itajaí e os alemães. A imigração italiana em Santa Catarina ela se deu por volta de 1828, e aí chegaram os primeiros alemães e fundaram a colônia de São Pedro de Alcântara. As duas cidades que mais têm a colonização, as colônias alemãs, que são mais bem sucedidas, que foram colônias que foram criadas em 1800 e 1851, foi Blumenau e Joinville, como diz o alemão, tá? E aí os italianos eles também começaram a chegar, Mamma Mia, no estado lá em 1875, tá? E eles vieram principalmente das regiões de Vêneto e Lombardia. Essas duas regiões, vale salientar que elas tiveram um grande episódio agora, nos últimos tempos, que nós tivemos essas duas cidades com um grande número de pessoas idosas que faleceram por causa do Covid, tá? Então eles vieram principalmente dessa região. Assim como ocorreu com os alemães, então foram criadas dezenas de colônias etnicamente italianas. E aí, principalmente, elas tiveram uma prosperidade lá no Vale do Rio do Tubarão, tá? Os poloneses, meus parentes, tá? São um grupo de imigrantes que chegaram a Porto Itajaí por volta de agosto de 1869 a bordo do navio Vitória, tá? A maior parte da população catarinense reside em área urbana. As três cidades que maior têm população são Joinville, Florianópolis e Blumenau. Florianópolis, ela tem o entorno, a capital, tem em torno cidades que a gente fala, a metrópole ali, uma população muito grande, mas a cidade de Florianópolis, ela tem uma população menor que de Joinville, tá? Durante o processo de imigração de Santa Catarina, quando os poloneses chegaram aqui, nesse navio, foi em torno de 64 pessoas que vieram da colônia e se assentaram na colônia de Brusque. Em épocas passadas, tá? Então toda essa colonização a gente começa a ver a exploração da terra, tá? Então a gente tem o processo de extrativismo. Uma das formas de extrativismo que a gente tem além da mineral é a vegetal, que nesse caso o extrativismo da erva mate, tá? Atualmente a erva é cultivada em Canoinhas, sendo o maior município produtor de erva mate de Santa Catarina. Eu particularmente tomo quase todos os dias, tá? Então, extrativismo, a gente fala, é quando a gente tem uma atividade de coleta de produtos naturais, por exemplo, extrativismo ali, como eu vou falar, vegetal para vocês, ou mineral, tá? E ela é praticada mundialmente, através de vários e vários anos, vários séculos, né? Por todos os tempos, por todas as sociedades. Então,
Extrativismo vegetal. Além da erva mate, a gente pode falar das araucárias, né? A gente fala do pinhão, tá? A produção de celulose através das árvores. E aí a gente pode falar também do extrativismo mineral, que a gente não coloquei ali, mas, por exemplo, as minas na região sul de Santa Catarina, que é bem popular, tá? Na região de Criciúma, ali, até mesmo perto de Tubarão, Pedras Grandes, aquela região ali tem produção de mina também. Uma outra coisa que a gente tem ali é a densidade demográfica. Densidade demográfica, tá? Então a gente tem ali a ocupação de um determinado território, e essa ocupação, ela, em determinadas regiões é maior, em determinadas regiões ela é menor. Então esse aqui foi um breve resumo do que vocês vão ter lá no material de suporte de vocês. Desejo a todos um bom dia e até a próxima.